Que a paz e a bênção de Jesus nos envolvam a todos. Agradeço as palavras do Sr. Antônio Crepaldi e é uma alegria, é uma grande satisfação estarmos mais uma vez aqui nessa casa pela qual nós temos um imenso carinho. Temos muito prazer quando fomos escalados lá pela USE para estarmos aqui. Bom, se nós fôssemos dar um título, e às vezes fica mais fácil para a gente saber o rumo da prosa, não é? Nós vamos falar sobre a caridade. Vamos pegar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo e um tópico dos livros do Richard Simonetti, um espírita lá de Bauru, já desencarnado, grande companheiro de lide, de trabalho. E ele tem um livro chamado Uma Razão para Viver. E o livro tem dezenas de capítulos e cada uma delas ele mostra uma razão para viver, né? Então, conta-se que dois homens desejosos de trabalhar a sua iniciação espiritual houveram por bem buscar a Gandhi, a quem, reconhecido conhecimento e trabalho, eles referenciavam. E, desse modo, se dirigiram à Índia e foram até o Gandhi, né? Chegando lá na comunidade, numa das comunidades onde se encontrava o Gandhi, procuraram eles, se apresentaram, foram muito bem recepcionados, muito bem atendidos. E o Gandhi, assim que providenciou alojamento para cada um deles, em eles retornando, eles manifestaram, logicamente, que estavam ali desejosos de proceder à sua iniciação espiritual. Queriam beber na fonte dos seus conhecimentos a grandeza daquilo que eles buscavam em termos de espiritualização. Chegaram até Gandhi novamente, ele deu uma vassoura para cada um deles e pediu-lhes que varressem aquele imenso terreno. Eles varreram e, após retornarem, pediu-lhes que descascassem batatas, cortassem legumes e, após, rachassem lenha para o fogão. E assim passou a parte da manhã. Na parte da tarde, convidou Gandhi aos dois homens que o acompanhassem em aldeias vizinhas para proceder à limpeza de fossas daquela região. E ali passaram a tarde com água e criolina, né, fazendo limpeza, higienizando as instalações sanitárias, né, daquele lugar. Mas, à noite, convidou-os à meditação. No outro dia, levantaram e a mesma rotina nos 3 períodos. No terceiro dia, um deles, que era mais, né, destacado, chegou e perguntou ao Gandhi, mas, Gandhi, quando é que começa efetivamente a nossa iniciação espiritual? Ele perguntou assim, como? Não, quando é que começa o nosso aprendizado? Aí ele falou, aprendendo a trabalhar em benefício do próximo, é que nós começamos a desenvolver a nossa iniciação espiritual. Essa passagem, esse conto, ele guarda paralelo com a história contada no livro Nosso Lar, né, a psicografia do Chico, onde é relatado lá no livro, em resumido a anotação, que o André Luiz desencarna, né, o nome do personagem lá é André Luiz, todos conhecem, né? E ele desencarna e ele passa lá, razão de 8 anos, no umbral, numa região muito difícil. Aí, em certa ocasião, benfeitores espirituais vão até ele e o recolhem
levando a colônia que traz o nome do livro, Nosso Lar. E ali ele ficou em atendimento, né? Chegou num estado lamentável, lastimável. E quando ele melhorou e que ele tomou consciência, ele percebeu que todos ali trabalhavam. Isso lá nos idos de 1940, o Nosso Lar, segundo os espíritos, contava com cerca de 1 milhão de espíritos ali internados. E todos eles trabalhavam, excetuando-se aqueles que se encontravam acamados. De uma forma ou de outra, de algum modo, todo mundo contribuía para o bem alheio. E ele motivou-se e estava desejoso de servir, de fazer alguma coisa. Mas ele pensava de si para consigo que poderia desempenhar a atividade que ele tinha quando encarnado, que era médico. Procura lá o espírito encarregado, no caso, se nós não recordarmos lá, é o ministro Clarence, e ele manifesta o seu desejo e a sua vontade. E aí ele é esclarecido que quando ele estava no mundo, na condição de médico, ele cuidou só do corpo humano, corpo físico. Ele não cuidou da alma humana. Por isso ele não era portador de conhecimentos que sedimentassem a oportunidade de ele trabalhar com espíritos. Excelente fisiologista, mas desconhecia da realidade dos espíritos. Mas não obstante, em razão do desejo dele, do elevado desejo dele, ele poderia ser utilizado em alguma tarefa, alguma coisa haveria de ser colocado à sua disposição. E foi dado a ele ocasião, oportunidade de visitar, né, as dependências do Nosso Lar. Aí relata o livro que, certa ocasião, ele foi no Ministério da Regeneração e lá era um lugar onde estavam recolhidos muitos espíritos necessitados. Maiormente espíritos que eram tomados pelo amor próprio, pelo egoísmo, pelo crime, pelo vício e voltados só para si. Então tiveram uma vida nesse sentido. E ali se encontravam em grandes dificuldades, todos eles dormindo. E ele verificou que eram muitos os doentes, eram muitos doentes, o número de espíritos que eles se encontravam era muito grande e um número muito reduzido de trabalhadores. E esses trabalhadores aplicavam passes nesses doentes e saía pela boca um líquido escuro e viscoso de mau cheiro e os trabalhadores não conseguiam atender a tempo tudo que se fazia necessário. Aí ele vê materiais de limpeza, toma os materiais de limpeza e passa o dia todo ali trabalhando. E aí ele relata no livro que ninguém no mundo poderia avaliar a alegria que ia no seu coração, na sua alma. E quem diria, ele, um médico do mundo, iniciando as suas tarefas no mundo espiritual, né, na enfermagem rude. Né? E aí nós vamos ver que, para frente, em razão do seu reiterado esforço, da sua agora postura humilde e desejosa de trabalhar em benefício da comunidade, teve a oportunidade de encetar estudos e posteriores trabalhos na medicina, né, o que ele gostava. Então nós vamos ver que entre aqueles dois homens que procuram Gandhi e entre o André Luiz, que tomado pela nova realidade da vida, despertando para a realidade maior da vida, e desejoso de aproveitar as oportunidades que a misericórdia nos concede, são conscientizados
da necessidade de, para o desenvolvimento espiritual, para a sua iniciação espiritual, trabalhar em prol do bem comum. Nós vamos ver que no livro dos Espíritos, o Kardec trata na questão 886 acerca da caridade. Já devem ter ouvido, já devem ter lido, né, que o Kardec, na questão 886, pergunta aos espíritos: como se define, como podemos compreender a caridade segundo entendia Jesus? Segundo entendia Jesus. Olha a pergunta, né? E aí os espíritos respondem com 3 letras, que a gente sempre fala que as 3 letras que é o BIP, né? Benevolência para com todos. Então, a primeira sentença, a primeira frase da resposta dos espíritos à pergunta do Kardec é benevolência para com todos. Então, nós somos convidados a raciocinar e a pensar. Benevolente é aquele que faz o bem, que proporciona, que produz o bem. Mas como os espíritos que se encontravam retidos no umbral, que foram recolhidos, estavam lá no hospital Nosso Lar, tinham como principal dificuldade o egoísmo e o amor próprio e todas as vicissitudes que daí derivam. Então, ele fala da benevolência, e essa benevolência num caráter geral, porque a gente pensa que nós temos comprometimento e compromisso em sermos úteis, em sermos bons, com aqueles que sejam do nosso estreito relacionamento, ou seja, da nossa família, seja dos nossos conhecidos. Então, os Espíritos nos fazem compreender no entendimento de Jesus que este bem ele é alardeado, passando inclusive por aqueles que não gostam de nós ou que não têm afinidade conosco. Ele fala de maneira geral, porque nós estamos transpondo os limites da particularidade, da personalidade, da pessoalidade. Essa é a primeira sentença. Depois, ele vai falando da indulgência com as imperfeições alheias, né? Todos nós temos defeito, todos nós temos dificuldade, a gente não tem condição de apontar o dedo para ninguém, porque nós somos portadores. Se nós formos ouvir as pessoas aí acerca do que elas enxergam em nós ficaríamos arrasados, né? E perdão das ofensas. Só vai continuar, só quem vai conseguir perdoar é quem tiver beneficência, né? E quem tiver indulgência. Mas nós pegamos aí dessa 886 da caridade para ver que a gente é muito amplo o espectro da caridade. Os Espíritos vão tratar no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, que ele vai falar do trabalho do amor ao próximo, de fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então ele abre esse espectro da caridade. E lá ele vai dizer para nós que, além daquela caridade material, daquilo que nós fazemos de bem, nós auxiliarmos, fazemos o bem, nós devemos pensar nessa caridade que é a caridade moral. E é muito difícil. E hoje a gente tem uma ideia de como é que a gente pode trabalhar isso. Às vezes no divertimento, com o aspecto de futebol, nós não temos paciência, não respeitamos o posicionamento e o gosto do outro. Na política, nós vemos aí problemas sérios no nível de família, gente perdendo amizade porque não tem a capacidade de compreender que o outro tem o direito de ter o posicionamento no entendimento dele, né? E nós vamos ver no aspecto religioso, nós nem falamos, né? Vejamos nós no aspecto político. Quem diria que no século XXI nós estaríamos ainda com guerras, como nós vemos na, lá no Oriente, né? Então, a caridade ela é um assunto
de urgência e é uma oportunidade de nós pensarmos. Nós vamos ver no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das passagens de Jesus em que ele é provocado. Os judeus, eles tentavam a todo mundo fazer Jesus perder-se, como dizem os teólogos, pegar ele em alguma palavra, porque eles não aceitavam a postura que Jesus estava tomando em função das regulamentações que eles, os fariseus, tomaram. E o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é Eu não vim destruir a lei. Kardec coloca esse capítulo primeiro justamente por esse aspecto. Nós vamos ver que a lei naquela época, a primeira revelação é Moisés, segunda é Jesus, terceira é a doutrina espírita. Mas naquela época, eram os 10 mandamentos concebidos mediunicamente por Moisés no Monte Sinai. Diga-se de passagem, mandamentos que são contidos em 10, número de 10. E eles tratam da relação de cada um de nós para com Deus primeiro e para com o próximo em segundo. Então, toda essa legislação, esses 10 mandamentos, eles estão tratando deste relacionamento. Então, como é que eu devo me comportar? Como é que eu devo proceder perante Deus e perante o meu semelhante? E o meu semelhante, mais uma vez, nós vamos entender aqueles que estão conosco, que estamos nessa vilegiatura carnal, em contato conosco nas mais diversas posições, seja na vida familiar, seja na vida profissional, seja na vida social. Nós estamos nos relacionando. Então, ele vai tratar nesse aspecto. E os profetas vêm, de tempo em tempo, relembrar aos judeus, relembrar àquele povo estas leis, atualizando de algum modo, de alguma forma, aqueles conhecimentos que deveriam ser observados e que estavam sendo esquecidos, como até hoje nós estamos esquecendo, né? Então, era Moisés e os profetas. Mas nós vamos ver na teologia, vamos ver com os estudiosos, que os fariseus, né, os doutores da lei, eles impuseram regras, regulamentos, que eram difíceis de serem seguidos, mas que era mais fácil, na dificuldade, serem cumpridos do que cumprir os mandamentos de Deus e dos profetas. Tipo, lavar as mãos antes das refeições. Tipo, não fazer o bem, não trabalhar no sábado. Se nós vamos ver entre os regulamentos que eles tinham, esse aí não está nos 10 mandamentos. Não está nos profetas. Então, por isso, e que eles tentavam pegar Jesus e o povo seguia. E o povo estava vendo um despertamento do povo. Então, normalmente, eles desejosos de pegar, como acabam depois, acaba acontecendo, né, que eles acabam, a gente sabe o que aconteceu com Jesus, né, depois perseguido, né, crucificado, e então eles iam tentando buscá-lo. Uma dessas ocasiões, nesta passagem, a gente sabe de cor, nós vamos pegar aqui para nós ler, para ver como é que coloca aqui, ela está no capítulo 15. Então diz assim, caiu aqui. A gente fala isso porque já nós vamos entender. Ó. Então um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar. Aí a gente já entende por que nós estamos falando do aspecto teológico do conhecimento, para a gente entender. Então um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que é o que está escrito na lei? Que ledes nela? Olha que coisa interessante. O que está escrito na lei?
Nós temos lido o Evangelho, temos visto a lei, temos visto toda a literatura espírita. A gente vê o que está escrito, mas a maneira pela qual cada um de nós lê depende da nossa capacidade de compreensão e de entendimento, do nosso posicionamento moral, da nossa capacidade de aprender. Então, no mesmo texto, nós olhamos e cada um vê de um jeito. E normalmente nós puxamos, como diz o ditado popular, a sardinha para a nossa brasa, né? Então, ele pergunta o que está escrito, mas ele faz uma segunda colocação. O que lê? Como lês? E aí ele fala: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e o vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse, aí ele disse assim, Jesus disse, respondeste muito bem, fazei isso e viverás. Olha que interessante. Ele vai perguntar o que ele deveria fazer para obter a vida eterna. Logicamente que hoje nós entendemos essa vida eterna, né? Que é encontrar a perfeição, que chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus. Então ele vem perguntar o que é preciso fazer. E aí ele vai falar, amar a Deus sobre todas as coisas, tal, e ao próximo, esse ensinamento é sintetizado no Novo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí ele vai assim, mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse. Na primeira vez, ele faz uma pergunta, Jesus devolve a pergunta. É um posicionamento, uma postura. Não podemos nem avaliar a inteligência de Jesus, nem o conhecimento, mas Jesus devolve a pergunta. Como é que eu vou adquirir né, a vida eterna? O que está escrito na lei? Aí ele responde, então, faz isso e vivereis a vida eterna, né? Aí ele, não contente, mas quem é meu próximo? Jesus, ao invés de responder, ele conta uma história. E é o conhecido aqui, é o samaritano, a parábola do samaritano, né? Então ele fala assim: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e tendo percebido, passou do outro lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava este homem, e tendo-o visto, foi tocado de íntima compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho nas suas feridas e as enfaixou. E tendo colocado sobre o seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te restituirei no meu regresso. Aí, Jesus não só conta a história, como ele devolve, ó. Aí Jesus pergunta: qual desses três vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor da lei lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois disse Jesus: e fazes o mesmo. Veja bem, como que é a coisa, né? Eles querendo pegar Jesus, achar algum jeito, como diz, de perdê-lo. Nós vamos ver aqui que Jesus ele está perguntando efetivamente do próximo, e o próximo é o ponto crucial da nossa conversa, é o ponto crucial do capítulo 15. Fora da caridade não há salvação.
Logicamente que a caridade é para com o próximo, é para com o nosso semelhante. A Samaria era um lugar que ficava entre a Galileia e a Judéia. A Galileia em cima, era em três, a Samaria e a Judéia. A Samaria, de todo o povo judeu, foi o que mais sofreu incursões. Eles iam lá, tomavam eles como escravos e os levavam. Então, muitos nasceram lá, casaram com o povo de lá, acabaram adquirindo de alguma forma a cultura. Então, os judeus que eram puristas, achavam que era o povo escolhido, que não admitiam o gentil, que não admitiam outros povos além deles, não aceitavam aqueles samaritanos porque eles eram miscigenados, tiveram ali, né, passaram por experiências e eles consideravam impuro de tal forma que se afastavam estavam andando, saía para fora, para cá, não tinham valor nenhum, eles desprezavam, eles eram desprezados. Jesus, para para responder à questão do doutor da lei, ele conta a história e na história, a gente gosta sempre de frisar isso, né? Que toda a parábola é uma história, ele tem um cenário composto de vários elementos, de vários personagens. E a gente se esquece que naquela história que ele está contando, nós podemos ser um daqueles personagens do qual ele se refere. Nós, de alguma forma, estamos inseridos ali dentro. Onde será que, quais dos personagens será que, na atualidade nossa, porque nós estamos em evolução, nós estamos progredindo, na atualidade nós nos encontramos, porque podemos transitar, nós vamos transitando de um para o outro. Se não, vejamos quem são cada um deles. O doutor da lei estava vindo e outra coisa, de Jerusalém para Jericó, cidade religiosa, né? E você está dizendo para Jericó que é um mundo, cidade espiritual, da espiritualidade para o mundo, do negócio, é uma cidade super desenvolvida, de negócios. Então significa que você está fazendo uma viagem, ele estava descendo. Necessariamente descer não quer dizer que estejamos com um problema, poderia ser um trabalhador, poderia ser um comerciante, poderia ser alguém, né? Mas ele põe o doutor da lei, vê o rapaz, ele está semi-morto. Em alguns estudos fala que estava despido. Se você está sem a roupa, eu não sou ninguém. A aparência nos distingue uns dos outros, não mostra a nossa essência. Pela roupa se conhecia qual era a nacionalidade, da onde era aquela pessoa. E mais, se ela era rica ou se ela era pobre. No caso, ele ali, semi-morto e despido, não tinha indicativo nenhum de quem seria aquela pessoa, se seria da mesma nacionalidade, se seria seja que for, não tinha. Quer dizer, o cidadão, o samaritano, faz o bem sem saber quem é, qual a nacionalidade dele, qual é a condição. E ele se dedica. Pois bem, o doutor da lei, por ser doutor da lei, conhecer a lei mosaica, conhecer os profetas, ser professor, ser juiz, a gente entende que ele teria a obrigação de exercitar, de pôr em prática, de testemunhar o conhecimento de que ele era portador e de que ele explanava para o povo. E ele passa de largo. Passa o segundo, que é o levita, que no Velho Testamento era aquele que ajudava nos rituais, que preparava tudo, que cuidava de tudo para que a cerimônia fosse efetuada. Lá no Velho Testamento, eles que carregavam a arca, né? Então, teria obrigação.
Eles sabiam, eles faziam os procedimentos, eles sabiam, então esperava-se que ele também fosse aquele que agisse a benefício desse necessitado. Não obstante, é aquele de quem nada, em tese, os judeus esperavam. O único que estaria fora desse contexto, no sentido de auxiliar, seria o samaritano, porque não era judeu, porque não era praticante, porque não era rejeitado, porque não tinha a pureza de que eles eram portadores. Inclusive, eles não podiam nem ir a Jerusalém. Todo um ano um judeu tinha que ir lá. Eles tinham lá no Monte Garazim o deles. Eles nem subiam a Jerusalém. É ele, é o samaritano. Ele efetivamente é o que socorre. Quando ele está falando de viver a vida eterna, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo, ele pergunta: mas quem é o meu próximo? Jesus conta a história. E na história, o personagem principal é o samaritano. E aí Jesus pergunta para ele: quem para você se comportou como o próximo daquele que foi assaltado, daquele que estava necessitado? O doutor da lei não fala samaritano, viu? Ele fala assim: aquele que exerceu de misericórdia para com ele. Então, nós vamos ver que o exercício da bondade, o exercício do amor, que o desejo de servir, de ajudar, é o que nos distingue. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo fala que o próximo é a nossa ponte para Deus. É através do próximo que nós crescemos, é através do próximo que efetivamente nós passamos a nos enxergar. Somos todos filhos de Deus. Deus nos ama indistintamente. Então, para Deus não existe homem, mulher, até porque a gente sabe que nós somos espíritos imortais. Uma hora nós estaremos aí ocupando o corpo masculino, outra hora feminino, rico, pobre, são, doente. Aqui no Brasil, fora. A gente não nasceu aqui só aqui, e nem vai ficar só aqui. De repente, a gente está adquirindo conhecimento aqui da doutrina espírita, e quem sabe nós não estaremos aí sendo convidados a outras plagas. No livro Consolador, perguntam ao espírito lá, Emmanuel, se o espiritismo era a religião do futuro. E aí ele fala: não, a religião do futuro não, é o futuro das religiões. Porque a gente cresce em grupos, em núcleos familiares. Então, vai desenvolver acrescentando a imortalidade da alma que já tem e a reencarnação. Essa visão do espírito imortal. Então, é esse trabalho, é esse exercício que nos diferencia uns dos outros, que nos qualifica moralmente, que nos qualifica intimamente. Então, nós vamos ver que Kardec começa a trabalhar no Livro dos Espíritos e desenvolve no capítulo 11 e no capítulo 15, que é a caridade. Nós vamos ver que quando nós queremos crescer, quando nós queremos desenvolver, nós nos preocupamos em servir. A gente veio necessitado, mais ou menos necessitado, para a casa espírita, para a casa religiosa, e outros companheiros para outras denominações religiosas. A gente aprende, a gente estuda, e a gente tem o desejo de ser útil, de servir. Normalmente a casa vai indicar oportunidade de atendimento, de passe, de um auxílio, alguma coisa nós vamos ter oportunidade de fazer, aprendendo nessa escola que é a doutrina espírita, para que lá fora nós também venhamos a ter uma postura e um comportamento que nos permita enxergar, visualizar o nosso companheiro, mesmo na dor, mesmo na dificuldade. E é assim que nós vamos ver que do bom samaritano nós vamos ver a postura nos dois homens que foram buscar Gandhi, desejosos da sua iniciação espiritual, da sua espiritualização. E eles pensaram que chegaram lá e que Gandhi despejaria conceitos, despejaria para eles, né, algum manual de postura
e eles são convidados ao trabalho a benefício comum. Nós vamos ver que o André Luiz, quando chega aqui, desperta e que deseja dar um direcionamento na sua vida, ele é convidado a retornar e trabalhar a benefício dos próximos, porque ele tinha desencarnado despreparado. Ele era materializado, com ideia materializada, profissional materializado, não tinha ideia de alma humana, né? Não tinha essa ideia. Então ele tem que, como os outros começaram a trabalhar, foram entender que estavam trabalhando, não tinha conceito, né? O André também foi convidado a experienciar o trabalho a benefício da comunidade, né? Para que ele tivesse oportunidade, a partir daí, desenvolver-se. E é o que nós vemos no bom samaritano também. Então, a gente pensa que é uma palavra muito fácil e que a gente sabe, a gente pega o Evangelho, pega a determinado assunto e pensa, que sabe, a gente, quando começa a esmiuçar, a gente vê das necessidades que nós temos para conquistar, como perguntou o doutor da lei, a vida eterna, a vida futura, né? Então, a nossa reflexão, nosso humilde pensamento, nossa humilde reflexão para a noite de hoje era essa. Eu agradeço a casa, a oportunidade de estar aqui, agradeço aos senhores a paciência de nos ouvir e pensemos no Evangelho, pensemos em Jesus. Que a paz e a bênção do Mestre nos envolvam a todos. Muito obrigado.